Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto porque hoje temos uma daquelas análises visuais que dão muito o que falar. Boas-vindas a mais uma investigação detalhada. A gente vai destrinchar de forma bem metódica uma imagem incrivelmente densa e caótica que, segundo a fonte do nosso material de hoje, carrega um verdadeiro projeto oculto, um mapa, literalmente, para o ano de 2026. O que pode parecer só uma ilustração confusa na capa de uma revista de economia super famosa é, na verdade, uma mensagem super calculada. E olha, o nosso objetivo aqui não é tomar partido de nada, tá? A ideia é organizar de um jeito bem objetivo as estratégias e os significados que o autor do material enxerga aí. Mas antes da gente entrar nos detalhes, vale a pena parar e pensar um pouquinho. Qual é o verdadeiro custo para a sociedade de simplesmente aceitar uma narrativa falsa sem questionar nada? A análise que a gente está explorando levanta um ponto bem conspiratório e fascinante. E se as ilusões que custam mais caro para todos nós forem exatamente aquelas que a gente aceita sem pensar duas vezes? O material sugere que o mundo muitas vezes opera seguindo roteiros pré-escritos, e ignorar esses sinais pode ser um erro gigante. É ou não é uma premissa provocativa para a gente começar a olhar com uma lupa para o tipo de mídia que a gente consome todos os dias? E para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. Vamos passar por 5 pontos bem rápidos. O custo das falsas narrativas, ocultismo e a regra da dualidade, decodificando o caos global, a ilusão da falsa oposição e fechamos com dicas de como identificar a manipulação. Então, vamos lá. Ponto número 1. O custo das falsas narrativas e o tal do projeto planejado. A tese central da nossa fonte é que o caos que a gente vê no mundo é, na verdade, muito bem planejado. Os grandes eventos não caem do céu, eles são orquestrados. E o autor usa uma frase perfeita logo no começo do material para ilustrar isso, que é: o pior cego é aquele que não quer ver. Com isso, ele já joga um alerta investigativo na mesa, argumentando que o controle do que ele chama de informação preditiva está concentrado nas mãos de famílias absurdamente poderosas, como os Rothschilds. A ideia aqui é que o mapa do caos global está quase sempre escondido na cara de todo mundo, só esperando que alguém vá lá e decifre os códigos. E essa capa que a gente vai analisar agora é descrita pela fonte como creme de la creme da programação preditiva. Para quem não está familiarizado, esse conceito sugere que eventos futuros que vão impactar o mundo todo são telegrafados pela mídia muito antes de acontecerem de fato. O material aponta que toda essa confusão visual carrega mensagens cifradas, não só sobre o poder global, mas sobre a consolidação de uma nova ordem e sobre quem vai ter o controle da inteligência artificial nos próximos anos. Seguindo em frente. Ponto 2. Ocultismo e a regra da dualidade, também conhecida como assim na Terra como no céu. Porque, olha só, para entender essa bagunça toda, a gente precisa olhar para a base teórica que o autor usa para dividir o espaço. A posição de cada coisinha ali, seja em cima, embaixo, na esquerda ou na direita, tem um propósito deliberado. A fonte explica que a dualidade na programação preditiva é frequentemente conectada a símbolos ocultistas herméticos. O Baphomet, por exemplo, que representa aquele famoso princípio de que, assim como é em cima, é embaixo. E o argumenta que a elite global usa ativamente essa lógica de divisão de espaço para transmitir mensagens escondidas na mídia de massa. Aplicando essa regra de dualidade, a fonte divide o globo da capa bem no meio, na horizontal. Se a gente olhar para o hemisfério superior, a análise destaca a bandeira dos Estados Unidos no meio de uma fumaça pesada, o que sugere destruição, conflito, guerra. Em um contraste muito forte, o hemisfério inferior traz símbolos super severos de economia e meio ambiente. Notas de dinheiro desvalorizadas caindo e placas de gelo derretendo. Segundo a análise, essa oposição codifica uma mensagem claríssima: tensões de poder militar lá no topo e um verdadeiro colapso econômico e ambiental acontecendo na base. O que nos leva ao ponto 3, decodificando o caos global e os símbolos de 2026. A fonte crava sem medo que 2026 vai ser o ano do caos planejado, e usa os elementos do centro da capa para justificar isso. Vamos isolar alguns detalhes. Olha lá para o canto inferior direito. Tem uma figura chutando alguma coisa, certo? O autor faz um paralelo direto com o jogador Cristiano Ronaldo, o CR7. Como 2026 é ano de Copa do Mundo, a análise traz uma metáfora muito forte. O futebol, nesse contexto, é a velha política do pão e circo. O chute quer dizer que a própria sociedade vai ser usada como a bola da vez no meio de toda essa confusão de eventos globais. É de explodir a cabeça, né? Mas tem mais. Além dessa metáfora da bola, a análise chama atenção para outros 2 símbolos importantíssimos no centro.
Primeiro, aquele bolo ali decorado com o número 250, que seria uma referência direta aos 250 anos dos Estados Unidos. E segundo, e talvez o mais intrigante de todos, logo do lado do bolo tem um punho erguido, mas que está algemado. A fonte até comenta que rola um debate que algumas pessoas acham que é o líder venezuelano Nicolás Maduro, mas a interpretação do nosso autor afirma categoricamente que esse gesto se refere ao Donald Trump, após sofrer aquele atentado. E as algemas? Bem, as algemas indicam que, mesmo que ele seja o rosto escolhido para liderar as massas, ele continua estritamente preso e controlado por aquelas famílias poderosas que a gente mencionou antes. E isso abre as portas para o nosso ponto 4, a ilusão da falsa oposição. O famoso embate de esquerda contra direita. Porque depois de cortar a imagem na horizontal, a fonte faz um corte vertical, dividindo todo mundo naquele clássico paradigma de esquerda versus direita. E a análise mapeia exatamente quem está de cada lado dessa linha. Do lado esquerdo, o autor identifica o Vladimir Putin, o Xi Jinping e o presidente brasileiro Lula, que, segundo o material, sinaliza um futuro bem conturbado para o Brasil. Já do lado direito, a gente vê o Donald Trump, o líder da Índia e uma mulher vestida de vermelho que seria a recém-eleita presidente do México. E a ironia aqui é fantástica. A análise aponta que ter uma presidente de inclinações esquerdistas no lado direito, supostamente fazendo negociações, é algo colocado ali de propósito para bagunçar totalmente as expectativas tradicionais de quem está assistindo. E aqui vem a tese mais provocativa que o autor tira dessa divisão política. A proximidade visual entre o Trump no lado direito e o Putin no lado esquerdo não é um acidente de design. Inclusive, o Putin está vestido de azul, que é uma cor quase sempre associada à direita ou ao ocidente. Tudo isso ilustra o que a fonte chama de falsa oposição. Basicamente, a teoria defende que essa polarização extrema que domina a TV e a internet é uma ilusão cirurgicamente calculada. Nos bastidores reais, figuras de ambos os lados estariam super alinhados, controlando a narrativa juntos para manter todo mundo dividido, brigando e distraído do que realmente importa. Para fechar nossa análise, ponto 5. Como identificar a manipulação e tirar dicas práticas disso tudo? Afinal, não adianta a gente só apontar o dedo para os símbolos e não levar nada de útil para o dia a dia. Com base nos avisos contundentes da fonte sobre programação preditiva, a gente separou 3 passos práticos de alfabetização midiática. Passo 1, questione as narrativas aparentes. Lembra que muitas teorias que antes eram motivo de piada acabaram se confirmando com o tempo? Passo 2, procure ativamente por simbolismos metafóricos ocultos na mídia. Repare nas cores, em como a tela é dividida, em quem está posicionado ao lado de quem. E passo 3, identifique as falsas oposições políticas. Quando a gente vê uma guerra absurda entre esquerda e direita, a sacada dá um passo atrás e analisar se, no fundo, não tem uma agenda compartilhada sendo empurrada por debaixo dos panos. Para amarrar tudo que a gente explorou hoje, fica essa reflexão que não quer calar. Afinal de contas, quem é que está verdadeiramente controlando o fluxo das informações? Se imagens que circulam por aí todos os dias carregam planos tão densos e agendas de longo prazo coordenadas por elites globais, o simples ato de consumir mídia de um jeito crítico deixa de ser um passatempo, passa a ser uma questão de sobrevivência intelectual. É uma pergunta que força todo mundo a olhar além do óbvio. E para quem acompanhou até aqui, a fonte desse material faz um convite para todo mundo se juntar ativamente a essa investigação. O autor pede para quem quer ver a parte 2 dessa análise se inscrever e digitar o número 2 aí nos comentários, porque ele garante que tem muitos outros segredos escondidos que não couberam aqui. Além disso, queremos muito ler os comentários com as observações que vocês mesmos fizeram ao longo da explicação. E para quem quer mergulhar de cabeça e aprofundar esse conhecimento de forma radical, o autor oferece uma série completa de 8 livros. É só digitar "Eu quero" nos comentários para receber o link. A nossa análise visual vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima investigação.